Bom dia, pessoal. Hoje, 4 de março de 2022. Hoje nós vamos falar sobre a ambição, a ganância, né? A ganância é um dos males, piores males que pode fazer você perder toda a encarnação. Tudo. É o que está acontecendo lá com esse presidente russo que quer dominar, ele quer dominar o mundo, ele quer recuperar os terrenos que ele perdeu na Rússia, e a ambição dele parece que não vai ter fim. A ambição do Hitler parecia que não ia ter fim, né? Enfim, foi preciso juntar todos os países para parar a ambição dele. Então a ambição, a avidez de ganho, é uma das piores mazelas da humanidade, né? De lucro, a missão de lucro, que ocorre como humanos errantes que somos, facilmente deixamos dominar pela ambição. E com ela vem a sede de poder, a busca por status, o apego a títulos, cargos, posição. E isso, no caso de uma pessoa obstinada, pode pôr a perder uma encarnação inteira. Acaba. Vira assunto para outra encarnação. Não é? Vira assunto para outra encarnação. Então hoje eu vou contar uma história muito bonita daquela fábula da fantasia que se chama A Lâmpada de Aladim. É uma fábula muito antiga. Esse livro ganhei nos anos 60, né? É uma antiga fábula popular árabe que fala sobre a ambição, né? Então vamos lá, que ela é muito grande. Em tempos remotos, vivia numa cidade da China um garoto chamado Aladim. Um garoto chamado Aladim. Vou arrumar aqui direitinho. Né? Em tempos remotos, vivia numa cidade da China um garoto chamado Aladim, sem a menor inclinação para qualquer espécie de trabalho. Ele passava o dia brincando, coitado. Era um adolescente, né? Levava o dia inteiro em folguedos com os moleques da vizinhança. Seu pai era alfaiate, muito pobre, mas mais de uma vez tentaram inutilmente fazer com que o filho aprendesse um ofício, um trabalho, né? Mas qual nada, ele só queria brincar. Mas ele não era um menino mau, ele queria brincar. Ele era um garoto, né? Mas não queria trabalhar também. E pela amargura, talvez, de o ver assim tão indolente e irremediavelmente folgazão, né? Adoeceu e morreu. O pai dele, né? O seu pai, alfaiate, muito pobre, né? Tentou muitas vezes que o filho aprendesse um ofício, ser alfaiate igual a ele. E talvez de ver ele assim tão folgazão, ele adoeceu e morreu de desgosto, né? Aladim chorou durante muito tempo a morte do pai, mas depois voltou à sua vida ociosa, de sempre. Como não tinha quem o sustentasse, a mãe foi forçada a buscar trabalho e o tempo ia passando, até que Aladim completou 15 anos. Certo dia brincava na rua com os amigos, quando ali passou por acaso um derviche, um sábio, um mago, sapientíssimo, né?
aqueles que eu falei da outra história, aqueles magos estudiosos das Arábias, né? Com aquela barba enorme, sapientíssimos vindo de longínquas terras da África. Deteve-se a olhá-los. Ele parou para olhar os meninos brincar e ouviu alguém chamar: Aladim, Aladim. Ao ouvir esse nome, o forasteiro suspirou aliviado, dizendo consigo: Ah, finalmente acabaram-se as minhas andanças. Aí está quem eu procurava. Aladim nem se dera pela presença do estrangeiro, mas esse, chamando para um canto um dos molecotes, fê-lo contar tudo o que sabia a respeito dele. Esse velho, ele não estava com boas intenções. Ele chamou um dos meninos que estavam brincando ali com Aladim e pediu para ele contar tudo da vida do Aladim. Tudo. Né? Tudo a seu respeito. Depois, acercando-se do grupo, foi direto ao Aladim e perguntou: É você o filho do alfaiate que mora lá pelo lado da porta oriental? Aladim olhou surpreso para o forasteiro e foi com certa hesitação que respondeu: Sim, senhor, sou eu, mas meu pai morreu já há uns anos. A essas palavras, o derviche, né, o sábio, o mago, né, o feiticeiro, ele é um feiticeiro, né? Desandou a chorar, desesperado, choro de crocodilo, né? Choro de falsidade. Morreu, meu pobre irmão está morto, e eu que fiz uma viagem tão longa para vir abraçá-lo. O desespero do homem parecia tão vivo que Aladim se comoveu. Por fim, o derviche atirou-lhes os braços aos seus pescoços. Meu sobrinho, ou melhor, meu filho, ao menos você me resta. Quero passar uns tempos com você, para ter a ilusão que estou junto de meu irmão. Estarei em sua casa amanhã. Sua mãe vive ainda? Sim, graças a Deus, respondeu Aladim surpreso e confuso. Jamais soubera que tivera um tio, pois pelo menos o pai nunca tinha te falado dele, né? E este, caindo de céus tão distantes, parecia afetuoso, né? Ele ficou surpreso que aquele tio apareceu do nada, sendo que o pai do Aladim nunca tinha falado que ele tinha um tio, né? Afinal de contas, podia até não ser uma desgraça. Os tios às vezes presenteiam os sobrinhos. De fato, o estrangeiro meteu a mão numa bolsa que trazia presa ao cinto e dela retirou 10 moedas de ouro. Meu sobrinho, imagino que a morte de meu irmão tenha os deixado em lastimável penúria. Tome esse dinheiro e leve a sua mãe. Diga-lhe que seu tio chegou de muito longe e deseja conhecê-la e irá amanhã cumprimentá-la. À vista de tanto dinheiro, Aladim se viu atordoado. Já não sabia se continuava em suas brincadeiras ou se voltava para casa. Ele foi na dúvida. Por fim, decidindo que a notícia e o presente eram bons demais para esperar, despediu-se da molecada e saiu correndo em disparada para a casa dele. De longe pôs-se a gritar: Alegre-se, mamãe! Tenho uma bela notícia para você. De um salto pulou o muro da hortazinha e entrou pela casa dentro. A boa mulher, entrevida em enfiar junto à janela, né? Ela estava fiando um tecido, ergueu os olhos cansados. Aqui Aladinho, ó, brincando com os moleques, né? Na rua. Ele passava o dia inteiro brincando, porque não tinha o que fazer. O pai morreu, quis ensinar a ele a ser alfaiate, ele não quis.
né? De muito deixaram esperar boas notícias. A mãe falou: O que aconteceu? Enlouqueceu? Não, mamãe. O titio chegou. Veio da África e deu-me essas moedas de ouro, dizendo que eram para você. Virá amanhã para cumprimentá-la e jantar conosco. A mãe admirou-se bastante, também porque nem ela tampouco jamais sabia falar do irmão do marido, né? Mas como era como parente que se faz preceder de um punhado de dinheiro, é sempre bem aceito. A mulher largou a roca de fiar e pôs-se a arrumar a casa para receber aquele tio desconhecido da maneira mais digna possível. Depois de varrer e espanar com todo cuidado, tomou os cestos e foi ao mercado fazer compras. Graças àquelas moedas, pôde adquirir compras, né, víveres alimentícios que não provava há muitos anos, que, né, não tinham dinheiro. De volta das compras, as afamou-se em torno do, do fogão, né? Ela foi para o fogão preparar uma comida gostosa, porque eu tive que almoçar, né? No dia seguinte, tudo estava pronto. As panelas estavam soltando um cheirinho gostoso. A mesa estava posta com esmero, embora com a toalha cheia de remendos e a louça toda embeiçada. Aladim, empoleirado no muro da horta, espreitava a chegada de seu magnífico parente. Aqui ele, ó, em cima do muro, esperando o parente, o tio, né? O tio falso, né? Ele não estava com boas intenções, não. No momento estabelecido, na hora que ele marcou, eis que surge o mago, né? Abraçou Aladim, depois entrou em casa com ar compungido. Inclinou-se diante da cunhada, assim, ó, e levou a mão aos olhos que vertiam lágrimas em abundância. Tudo mentira. Oh, meu pobre irmão! Ah, não, a mulher que chorava, né? A mulher chorava porque nem ela sabia que tinha um cunhado, né? Meu pobre irmão, oh, meu pobre irmão, nunca mais o verei. Só o que me resta são vocês, e eu os amarei e cuidarei de vocês como se fosse minha própria família. Olha a mãe dele aqui, ó, indo no mercado fazer compras, né? Tadinha. Eles eram muito pobres e com aquele dinheiro eles puderam comprar coisas que eles nunca tinham comido, há muito tempo não comiam. A boa mulher, ao ver o desconhecido esfregando os olhos e puxando a barba, daquela maneira, né, assim, nem por um instante duvidou da sua sinceridade e chorou até um pouquinho também. Por fim, uma vez que a comida estava cozida no ponto certo, e uma vez que o forasteiro estaria, por certo, fatigado, cansado, né, e com fome, gentilmente convidou a sentar à mesa. Só quando ficou persuadido de tê-la plenamente convencido é que o mago explicou: Não deve surpreender-se, ó mulher de meu irmão, por não ter jamais ouvido falar de mim. Parti muito jovem. Durante mais de 30 anos estive ausente. Percorri a Índia, a Arábia, o Egito e todas as terras do Ocidente. Mas agora estou de volta e quero me dedicar a Aladim. Nele encontrarei todo o consolo que meu irmão já não pôde me dar. Consolo? Perguntou duvidosa a pobre mulher, que de seu filho bem pouco consolo recebera até aquela data.
Sim, estou certo de que serão muitas as consolações que me dará. Porque o menino a vida dele era só brincar, né? Sim, estou certo que serão muitas as consolações que me dará, respondeu o mago, dissimulando a barba, assim, com um sorriso sardônico, né? Depois dirigiu-se a Aladim, encaminhou bem, encarou bem firme, olhou para ele bem firme e perguntou severo: Qual sua profissão, meu rapaz? Aladim não encontrou o que dizer e abaixou a cabeça envergonhado. Então a mãe, vendo que não falaria, respondeu: Não tem capacidade para coisa alguma. Essa é a verdade. Nunca teve vontade de trabalhar. A mãe falou pro mago, né? Não creio que haja no mundo um folgazão igual. O mago sentiu o coração bater apressado no peito pela alegria que lhe dava aquela notícia, mas continuou mostrando severidade. Mal, muito mal, meu rapaz. Um homem sem profissão jamais será capaz de ganhar a vida honestamente. O mago falou para Aladim. Mas não estou aqui para fazer sermões. De resto, nem é preciso que aprenda um ofício. Pode dedicar-se ao comércio, porque eu abrirei para você uma loja de tecidos e, sob a minha direção, dentro de pouco estará bem de vida, rico e experiente. A perspectiva agradou bastante a Aladim. Atrás do balcão de uma loja não haveria, por certo, com que se esfaldar, e logo que juntasse uns dinheirinhos, assumiria cacheiros que trabalhariam por ele, né? Agradeceu, pois calorosamente ao tio e continuaram os três a comer com apetite. Terminado o jantar, o mago retirou-se, prometendo voltar no dia seguinte. De fato, no dia seguinte ele voltou a comparecer, trazendo uma roupa nova para Aladim, né? Trazendo uma roupa nova para Aladim. Fê-lo vestia-se e convidou para um passeio aos arredores da cidade. Aladim aceitou alegremente. Estava com a roupa nova, né? Um tio rico, né? Que pelo menos deu dinheiro para eles comerem. Tanto para demonstrar ao tio, demonstrar tanto para demonstrar ao tio a própria gratidão, como por desejar pavonear-se em seu traje novo, né? Exibir o traje novo, estava tudo bonito, né? Aladim aceitou alegremente, né? Saíram da cidade e caminharam longamente por entre vivendas e jardins, e depois, já em pleno campo, chegaram à fralda de uma montanha, no sopé de uma montanha, né, muito alta. Aladim, bastante cansado. Essa história, gente, é para mim uma das mais preferidas, junto com o Pássaro Falante, o Companheiro de Viagem e os Cisnes Selvagens, né, de Hans Christian Andersen. São histórias que você não acha. Essa história aqui, se vocês procurarem essa história do como eu estou contando, vocês não vão encontrar na internet. Essa obra, vocês não acham na internet. São 6 volumes. Não acham para comprar. Eu liguei ontem na editora Martins Fontes. Ninguém sabe essa obra é muito antiga. Não existe mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então, né? É uma das histórias maravilhosas que me deixou muito comovido. Eles saíram da cidade e chegaram ao sopé de uma montanha, né? A fralda de uma montanha muito alta. Aladim estava bastante cansado, tanto que o tio lhe disse: Descanse aqui um pouco,
depois de recolher alguns gravetos secos, com que acendeu uma fogueira e descanse aqui um pouco. Depois, se você recolher uns gravetos secos com que acenderam uma fogueira, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. Cheio de curiosidade, Aladim nem menos quis sentar-se, pôs logo a catar galhos, folhas, gravetos secos, folhas secas, e ateou o fogo. O mago atirou então uma caixa com um punhado de incenso e atirou as chamas, pronunciando palavras misteriosas. Subitamente a terra tremeu, como que sacudia por terremoto, enquanto que uma nuvem negra cobria todas as coisas ao redor. Quando se dissipou, quando a nuvem saiu, acabou, Aladim viu que a terra se abrira diante deles. No fundo daquela espécie de abismo havia uma pedra enorme de mármore cinzento, onde estava cravado um anel de bronze. Olha aqui, ó. Aladim fez a fogueira, catou os gravetos, e ele pegou um incenso, jogou, explodiu lá uma fogueira, uma coisa. Aqui, ó, a pedra de mármore, o mago jogando lá a coisa, né? E o Aladim espantado olhando, né? E viram uma pedra de mármore com um anel de bronze cravado, né? O mago disse: se me obedecer em tudo e por tudo, será mais rico do que qualquer soberano da terra, Aladim. Desça lá embaixo e erga a pedra. Só você poderá fazê-lo. Quer dizer, ele passou a vida inteira, no mundo inteiro, procurando um menino chamado Aladim, com as mesmas características, brincalhão, folgazão. E só esse menino poderia realizar as coisas que ele queria, né? Só você poderá fazê-lo. Você encontrará, depois que você retirar a tampa, a pedra com anel de bronze, você encontrará um subterrâneo por onde está encerrado fabuloso tesouro. Sei disso graças ao meu poder de feitiçaria. Lembre-se, porém, que metade do tesouro me pertence. Atordoado com tanta novidade, Aladim acenou afirmativamente com a cabeça. Depois acrescentou: meu tio, não serei capaz de erguer aquela laje de mármore que parece ser tão pesada. Faça o que eu estou te dizendo e não discuta. Já brigou o tio com ele, intimou o mago. Aladim, intimidado, desceu para o abismo, agarrou o anel de mármore e puxou com toda a força. Surpreendeu-se, porém, ao perceber que erguia a pedra como se fosse uma pluma, né? Porque era ele a pessoa certa que o mago procurava para achar aquele tesouro, né? Porque só tinha esse menino no mundo capaz de fazer isso. Sob os seus pés, uma escada de 8 ou 10 degraus iam dar a uma porta fechada. O mago debruçou na orla da rachadura, porque o mago não podia entrar lá. Só quem podia entrar, que tinha o poder para isso, era Aladim, né? O mago debruçou na orla da rachadura da terra, tirou do dedo um anel e entregou a Aladim. Isso o guardará de qualquer perigo. Ouça agora o que tem de fazer. Aladim ouviu com atenção, depois desceu a escada até a porta, que se abriu também silenciosamente. Nem ele bem tocou a porta já se abriu para ele. Do lado de fora, encontrou do lado de lá da porta, encontrou um subterrâneo que o levava a um quarto que levava a 4 salas consecutivas. Atravessou-as de olhos arregalados pelo espanto. Cada uma delas havia 4 vasos repletos de moedas de ouro,
4 vasos repletos de moedas de prata, e a última sala ia ter um esplêndido jardim, cheio de árvores carregadas de frutas. O jardim levara uma construção que era um único salão imenso no fundo, né? Um salão imenso. Ao fundo, Aladim viu uma escada de 30 degraus de pedra, e lá no último degrau, uma lâmpada lisa e oblonga, uma simples lâmpada comum de óleo, né? Aquelas lâmpadas antigas para iluminar, com um biquinho com um estopim. Seguindo as instruções do tio, Aladim destacou a lâmpada que estava presa na cordinha, esvaziou o óleo que continha e amarrou a cintura. Depois voltou pelo mesmo caminho por onde viera. Olha aqui. Ao atravessar o jardim, sentiu tentado de ver de perto aquelas frutas tão singulares. Havia cerejas ao lado de uvas, no mesmo galho, laranjas ao lado de romãs, e todas pareciam ter amadurecido ao mesmo tempo. Porém, qual não foi, porém, o seu assombro ao comprovar que as frutas eram artificiais, tratavam na realidade de pedras preciosíssimas, lapidadas em forma de frutas, esmeraldas, rubis, pérolas, topázios, safiras, e tão esplêndidas, todas elas, que nem mesmo o mais poderoso monarca da terra poder-se vangloriar de possuir coisa semelhante. Olha aqui, Aladim olhando e olhando as árvores, a árvore com frutas todas misturadas, uvas ao lado de romã, tudo pedras preciosas, que nenhum rei da terra jamais poderia ter, né? Na verdade, Aladim julgou que fosse de vidro, mas agradaram tanto que ele recolheu algumas e encheu os bolsos. Vão servir para brincar, pelo menos, ele perguntou. Ele falou consigo, pelo menos vão servir para mim brincar, pensou. Finalmente lembrou do tio, à espera na boca do precipício, e saiu na disparada. Tornou a atravessar a sala cheia de vasos de ouro e prata e desembocou ao pé da escada. Olha aqui, ó, o tio lá esperando, ó, e já pedindo a lâmpada. Me dê a lâmpada, né? Ele queria a lâmpada antes que o menino chegasse. Finalmente lembrou-se do tio, né? Voltou a atravessar. O falso tio o aguardava na maior das ansiedades. Exclamou: como você demorou? Ande-me, dê-me logo a lâmpada, assim poderá subir mais à vontade. Estendeu a mão, mas Aladim não lhe obedeceu. Estou cansadíssimo, é verdade, mas não por causa da lâmpada, que não pesa quase nada. É sim, é por causa dela, repito. Pois eu digo que não é. Aladim insistiu por simples teimosia, que não tivesse a intenção de ofender o tio, né? Ele apenas estava dizendo que a lâmpada era levinha, para ele esperar para ele acabar de subir, e lá ele entregava a lâmpada para ele. Surpreendia-se até por vê-lo tão acalorado, né? O mago revoltado, bravo demais, mas os olhos do mago chisparam de cólera e o seu rosto alterou-se. Deixe de ser turrão, exijo que me dê a lâmpada, berrou. Quando eu sair, eu te dou. Agora não. Depois, o mago chegara no auge da sua raiva e a ponto de assustar Aladim, né? Que instintivamente se agarrava à lâmpada. Aqui, ó, o mago lá em cima, né? Pedindo, ele gritando com ele para dar a lâmpada, né? A lâmpada aqui amarrada, ó, na cintura do Aladim. E o Aladim falando: quando eu chegar eu te dou a lâmpada. Deixa eu acabar de subir. O mago chegara no auge do furor a ponto de assustar Aladim,
que instintivamente se agarrava à lâmpada. Subitamente viu que o feiticeiro, tomando um punhado de incenso, atirava-o ao fogo que ardia ainda. A terra tremeu, espessa nuvem negra envolveu todas as coisas e a pedra voltou ao seu lugar, tapando a abertura. E Aladim viu-se sozinho ali no subterrâneo.